Agora, para fechar a aula, galera, a gente vai olhar o estudo do hexágono regular, perfeito? Então, eu vou começar como eu comecei todos os outros. Vamos analisar o meu hexágono regular aí e vamos traçar a circunferência que circunscreve ele. Depois disso, eu vou desenhar o raio desse meu hexágono regular. Agora, traça todos os raios que vão para os vértices desse hexágono regular aí. Temos aí 6 triângulos iguais. 6 triângulos que eu já sei que são isósceles. Agora o meu ângulo central ali vai ser 60 graus. Por quê? Porque é 360 dividido por 6, como vocês já estão ligados. A gente fez isso, a mesma coisa. Até agora a gente fez a mesma coisa. Só que agora eu vou ter um tipo de raciocínio diferente, ok? Ué? Eu poderia ter os mesmos raciocínios que eu tive nos anteriores? Poderia, tá? Vou chegar na mesma coisa. Só que no caso do hexágono regular, eu quero ter um raciocínio um pouquinho diferente para vocês, só para vocês ficarem ligados num detalhezinho. Beleza, a gente já achou que o ângulo central aí é 60 graus. E aí, olha para o triângulo isósceles que a gente formou ali. Pensa comigo, se o triângulo é isósceles, esses dois lados aí são raios, aqueles dois ângulos azuisinhos ali devem ser iguais também, né? Porque é raio e raio, os ângulos têm que ser iguais. Lembra lá na nossa aula de triângulos, que ângulos opostos a lados iguais também são iguais. E aí, a soma dos ângulos internos de um triângulo, como a gente já viu também na aula 2, vale 180 graus. Somando esses caras, então, 60 com os 2θ tem que dar 180 graus. 2θ vai ser 180 menos 60, 2θ é igual a 120, θ vai ser 60 também. E aí, olha que interessante, se os θs são 60, então esse triângulo aí é um triângulo que tem 3 ângulos iguais. E o triângulo que tem 3 ângulos iguais é chamado de triângulo equilátero. Então esse triângulo aí, galera, é um triângulo equilátero. Então olha que maneiro. O hexágono regular, ele é formado por 6 triângulos equiláteros. Olha que legal! Beleza? Essa informação é muito importante. Você usa muito isso nas questões, tá? Te ajuda pra caramba. Então os triângulos formados aí dentro do hexágono regular são equiláteros. E aí, por que eu quis falar isso? Porque agora, para chegar nas relaçõezinhas, eu vou usar um raciocínio diferente. Se o triângulo é equilátero, eu já sei que aquele segmento ali laranja era raio, porém, os 3 lados têm que ser iguais, né? Já que o triângulo é equilátero. Então, aquele lado do polígono ali, o lado do hexágono, ele também tem que ter a mesma medida dos outros lados. Logo, ele é igual ao raio. Então, a relação entre raio e o lado do polígono no hexágono é que o raio é igual ao lado. Muito tranquilo isso, né? A mesma coisa para o apótema. Dá uma sacada no apótema aí. Esse apótema, ele é a altura desse triângulo equilátero. A gente já sabe essa altura de cabeça. Lembra que era L raiz de 3 sobre 2? Então, nesse caso aí, a gente vai usar essa relação. Só que o L, né, o lado do triângulo equilátero aí, é o raio. Então, esse apótema, ele vai ser R raiz de 3 sobre 2. Então, tá vendo como eu cheguei nessas relações sem usar o seno e o cosseno, que nem eu vinha fazendo? Porque nesse caso formou um triângulo equilátero ali e eu achei mais fácil pensar dessa forma. Poderia ter pensado igual a anteriormente? Claro, eu poderia ter feito o mesmo raciocínio. Só que eu quis mostrar esse novo jeito aí da gente pensar. Perfeito? Então, só para a gente fechar lá a nossa tabelinha marota, a gente já tinha lá do triângulo e do quadrado, e agora eu vou adicionar os valores do hexágono regular. Então, pega essa tabela, cara, e usa, porque essa tabela ela é muito importante, ela te poupa muito tempo. Então, para a gente fechar essa aula, eu queria que vocês fizessem essa questãozinha do Enem aí, para a gente finalizar nesse, sei lá que dia da quarentena que a gente tá, porque eu já tô perdido. Vai lá, 3 minutinhos novamente, perfeito? Para seguir o padrão de tempo de questão do Enem. Vai lá. Bonito! Galera, mais uma questãozinha em que ele mistura elementos da geometria plana com geometria espacial. Porém, novamente, assim como nas questões anteriores, nessa questão você não vai utilizar a geometria espacial para resolver ela. Ele fala aí de um cubo, tá? Uma caixa cúbica, onde ele vai encaixar, ele vai construir um polígono aí, um hexágono regular, formado aí pelos pontos médios das arestas desse cubo. Então o que eu fiz? Eu peguei esse hexágono que estava desenhado e eu tirei ele do cubo. E aí, olha como é que ficou esse desenho. Concorda que eu só apenas tirei ele de lá de dentro e escrevi ele chapado aí na nossa tela. Ele continua com os mesmos vértices, ó. I, Q, P, K, N e M. E aí depois ele fala de uma diagonal IQ aí. Então vamos traçar essa diagonal IQ, tá? Tracei a minha diagonal IQ e ele quer saber
quais são outras diagonais que tenham o mesmo tamanho de IQ. Quantas são as diagonais que têm o mesmo tamanho de IQ nesse hexágono aí? Eu acho que visualmente essa questão já consegue ser feita. Esse hexágono aí, por ele ser regular, ele consegue ser inscrito numa circunferência, perfeito? E aí, ali no meio desse hexágono vai ter o centro da minha circunferência. Então, esse segmento IQ, ele é o diâmetro da minha circunferência. E a gente viu na aula passada que o diâmetro é 2 vezes o raio, né? Lembra que ali vai ter 2 raios no centro da circunferência? Eu vou fazer a mesma coisa para os outros vértices que também formam um diâmetro da circunferência. Dá uma sacada. Esse MP, ele também é um diâmetro da circunferência que circunscreve esse hexágono. A mesma coisa, esse QN aí, ele também vai ser um diâmetro da minha circunferência. Logo, essas duas diagonais vermelhas, elas são iguais à minha diagonal amarela. Consequentemente, letra B. Eu tenho mais duas diagonais que têm o mesmo tamanho. Você até poderia ter pensado na diagonal QM ou QK, porém essas diagonais elas não vão ser do tamanho do diâmetro da circunferência. Elas vão determinar uma corda, porque não passam pelo centro da circunferência. Perfeito? Então, para fechar a nossa aula, galera, eu queria falar com vocês sobre polígonos circunscritos. Eu não sei se vocês lembram, lá no início da aula eu falei que todo polígono regular ele poderia ser inscrito ou circunscrito. A gente deu foco em alguns polígonos inscritos, só que eu não falei nada sobre polígonos circunscritos. Então agora eu vou falar de dois polígonos importantes que aparecem em bastantes questões como polígonos circunscritos, tá? Então dá uma olhadinha nesses dois modelos de polígonos circunscritos. Eu tenho o quadrado e o triângulo equilátero circunscrevendo uma circunferência. Questões desse tipo caem. No caso do quadrado, por exemplo, questões que envolvam caixa de pizza, então isso costuma cair, tá? Já vi questões assim, tá? Para resolver. Então vale a gente dar uma passada rápida, por mais que seja muito intuitivo. Bom, dá uma ligada no quadrado. Eu vou traçar primeiro o raio, que é a primeira coisa que eu estava fazendo em todos os casos anteriores. Tá vendo que esse raio aí, ele vai ser exatamente o mesmo tamanho da metade do lado desse quadrado? Concorda? E lembra da definição de apótema? A gente disse que a apótema ele era a distância do centro da circunferência até o lado do polígono. E vê se essa distância aí, esse raio, não é exatamente a distância do centro até o lado do polígono. Então, nesse caso, a gente vai dizer que o raio ele é igual ao apótema, que é igual a metade do lado do quadrado. Perfeito? Sem problemas, né? E a mesma lógica a gente vai aplicar para o triângulo, só vai ter um detalhezinho diferente. A gente vai traçar o raio e percebe, se o apótema de um triângulo, de um polígono regular, ele é a distância do centro da circunferência até o lado do polígono, esse segmento aí de raio, ele já é a distância do centro até o lado. Então, novamente, o raio vai ser igual ao apótema, certo? Só que qual é o tamanho desse raio? Isso não é um triângulo equilátero? Lembra lá da aula de triângulos, quando eu falei de pontos notáveis. Num triângulo equilátero, o baricentro, o ortocentro, o circuncentro e o incentro, eles se coincidem no mesmo ponto, concorda? Ou seja, esse segmento aí que é o raio é exatamente 1/3 da altura total do meu triângulo equilátero. Então dá uma olhadinha. O raio ele vai ser igual ao apótema e ele vai ser 1/3 do tamanho da altura toda. Só que a altura toda não é L raiz de 3 sobre 2? Então é 1/3 de L raiz de 3 sobre 2. Quando você multiplica isso, você vai ter L raiz de 3 sobre 6, que é o raio, que é igual ao apótema. Então é isso, galera. Muito obrigado por vocês terem assistido. Estou fazendo isso aqui de coração novamente. Eu espero ajudar vocês nesse momento. Mais uma vez, é um momento muito sério, então, por favor, galera, não saiam. Aproveite seu tempo em casa para organizar seus estudos, para ver suas séries, para enfim, deixar um pouco essa tensão de lado, já que é um momento muito nervoso para todo mundo, um momento muito novo, tá? Mas, por favor, não saiam de casa, levem esse momento a sério, tá? Não é uma brincadeira, essa doença não é fraquinha, tá matando gente pra caramba, então vamos levar ela a sério. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês estejam gostando desse formato e espero que eu esteja ajudando de fato vocês, tá bom, galera? Um beijo, na verdade um beijo não, né? Um toque de cotovelo, porque eu não posso mandar beijo. E até mais, valeu, galera, até a próxima aula. Now the world don't